O objetivo maior é que vocês possam adquirir esse conhecimento. Isso eu faço de uma forma bem genuína mesmo, porque eu sei que esse conhecimento pode transformar a vida de pessoas que estão na nossa família. Eu vou fazer uma pergunta aqui meio íntima. Quem aqui, dentro da sua própria casa, tem alguém passando por ansiedade ou depressão? Só escreve eu. Só escreva eu. Porque foi um pouco da minha história, e eu dividi isso com vocês. Eu comecei a minha história por esse motivo, né, como terapeuta. E antes mesmo de ser terapeuta, eu passei por ansiedade, eu passei por crises de ataques de pânico, e eu passei por epilepsia. Eu dividi a jornada de descoberta e entendimento sobre a ansiedade, ela não foi fácil nem prazerosa. Foram aí 5 anos da minha vida em que eu padeci muito, e padeci sem na minha família ninguém entender o que era, sem na minha casa alguém perceber ainda hoje, né? Graças a Deus eu trabalhando, eu explico para eles o que é isso e eles vão entendendo, mas a compreensão sobre a ansiedade e depressão do outro é muito pequena ainda hoje, né? Às vezes você acha que é frescura, ou que a pessoa tá, nossa, para que essa crisezinha que você tá, fica batendo perninhas, querendo sair correndo, se movimentando rápido, não é necessário tudo isso. Para quê? Não está acontecendo nada. E a pessoa não entende que é uma reação fisiológica que você não controla. O paciente depressivo sofre com aquele julgamento familiar que vai lá e diz: sai dessa cama, levanta, faz alguma coisa, fica aí o dia todo, é por isso que você está depressiva. Você tem que reagir, não é assim não, a vida... Os teus filhos estão crescendo e você não faz nada. Então, esse tipo de comentário a gente vai passando na nossa pele. Então, o entendimento que nós temos que ter a partir dessa aula 1 é o entendimento de conseguir se colocar de forma empática no lugar do outro. É de você conseguir olhar para a vida do outro e entender, peraí, o que está acontecendo? É para além da emoção desse paciente. É fisiológico, significa que está indo para o corpo dele. Significa que essas situações, elas ficam ancoradas aqui no corpinho. E se essas situações ficam ancoradas no corpinho do paciente, por mais que ele queira entender o que aconteceu emocionalmente, ele não vai ter essa força. Ele precisa saber um caminho. E foi na falta desse caminho que eu comecei a minha primeira busca. Que eu comecei a tentar entender o porquê que eu tinha crises de ansiedade em determinados momentos e em outros eu não tinha nada. Por que aquilo acontecia? E para mim parecia do nada. Então, todos que estão aqui, eu quero que vocês tenham aprendido e retido que nenhuma crise de ansiedade, ataque de pânico ou epilepsia acontece do nada. Uma crise depressiva acontece do nada. Porque nós temos 3 pontinhos que, quando acionados, quando aciona-se um sistema de alerta, ele traz uma resposta do corpo. Então, emocionalmente, aconteceu alguma coisa que o seu cérebro precisou guardar como sendo algo muito importante e que ele precisava se cuidar em relação a isso. E a partir do momento em que ele começa a achar que é importante, que ele precisa se cuidar, ele aciona um alerta. Eu costumo dar um exemplo simples para ficar mais fácil. Vamos pensar numa pessoa que já passou por traição. Você fica ou não fica alerta quando uma situação similar acontece? E a sua reação não é muito mais rápida do que anteriormente? Isso é o nosso sistema de alerta. Então, o que acontece com a ansiedade e com a depressão também é que a nossa amígdala cortical, ela fica sim inflamada. E a partir do momento em que eu passo por uma situação, ela inflama mais. E aí essa situação dispara em mim cortisol, dispara na adrenalina e faz eu sentir tudo aquilo no meu corpo. Só que quando o meu corpo passa por um trauma, eu crio um ciclo. Porque emocionalmente eu afetei a minha mente. Quando eu afeto a minha mente tem que acionar um estado de sobrevivência. Então ela vai ter que passar pela sobrevivência. E eu expliquei para vocês quais são os 5 estados que foram mapeados pelo Dr. Hammer na medicina nova germânica e que, quando entendidos, podem potencializar o seu atendimento. Podem fazer com que você possa ajudar as pessoas da sua casa. Pode fazer com que você tenha resultados reais em menos de uma sessão. No meio da sessão, esse paciente já conseguiu entender o que está acontecendo e o que colocou ele em ansiedade e depressão. Mas não só. Porque entender o que se passa que fez com que você entrasse em ansiedade e depressão é fácil. O problema é conseguir sair depois de entender. Existem muitos pacientes que guardam o que é que aconteceu, fez com que eles entrassem em ansiedade e depressão. Agi, depois que meu filho morreu, eu entrei em depressão. Eu sei que foi isso. Agi, depois que eu tive um processo de divórcio difícil, eu entrei em ansiedade. Agi, depois que eu perdi meu trabalho, eu entrei em ansiedade. Agi, depois de uma briga muito grande no trabalho por questões de pressão psicológica, eu entrei num burnout. Então, existe um momento em que nós rompemos. E a esse momento,
nós chamamos de trauma. Então, quando um paciente entra no processo de trauma, ele vai sim criar uma nova correspondência neural. Essa palavra parece difícil, mas nada mais é do que se você tivesse um GPS e você estivesse andando, indo para a cidade. Por exemplo, eu moro aqui em Guimarães. Então, quer dizer, eu não moro mais em Guimarães, agora eu moro em Joane, né? Mas morei em Guimarães 21 anos, aí fica difícil, às vezes, eu lembrar que eu moro em Joane. Mas, imagina, eu estou querendo ir de Guimarães a Braga. E eu costumo ir sem GPS, certo? Mas aí, no meio da estrada, o que acontece? Uma árvore caiu com a chuva e eu não tenho mais como passar. E eu não sei outro caminho que não seja aquele. O que eu preciso acionar? Um GPS que vai me dizer qual é o caminho, certo? Se eu fosse pela minha própria mão, pelos meus próprios braços, eu ia ficar perdida. Então, o meu cérebro vai guardar essa informação de que naquela rua aconteceu a queda de uma árvore. E na volta ele vai dizer, não vai por lá, porque tem uma árvore lá e pode não ter saído, certo? O que acontece é isso. O seu cérebro, o cérebro do seu paciente, quando entra no processo de crise de ansiedade, ele diz, não vai por aí, porque isso aqui é ruim para mim. Isso aqui é ruim para mim. Só que ele para muito antes. Ele nem chega aí para aquela rua. Quando ele reconhece um sinal de perigo, quando ele reconhece que alguma coisa ali não está bem, ele já desvia. Ele parece uma mãe, sabe aquela mãe que quando vê que o filho não está bem, que alguma coisa não está bem, ela vai, já chega e fala, peraí, o que está acontecendo? Já chama a atenção? O cérebro faz isso, ele já chama a atenção.